meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É uma alegria muito grande estarmos aqui para esse breve contato, né? Mas como a gente diz, é o encontro da família com Jesus, momento de refletirmos os seus ensinamentos, que são bastante profundos e que devem nos motivar a dar continuidade a esse estudo e, sobretudo, nos fortalecermos para vivenciá-los. Então, não vamos esquecer o recipiente com a água, que será fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. Dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje a mensagem é 88. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam-se em círculos de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Ou seja, nesse mundo em que nos encontramos, as dificuldades, a dor, o sofrimento nos alcança. E devemos, assim, aceitá-las, procurando, logicamente, vencê-las, mas, sobretudo, encarando esses momentos difíceis como momentos de aprendizado, de reflexão, que devem nos servir para a corrigenda. Essa é a mensagem de Paulo, interpretada pelo Espírito Emmanuel. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, levando nossos corações, a nossa mente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Senhor Jesus, que as vossas bênçãos de misericórdia e compaixão
nos sejam concedidas, aliviando nossas dores, o nosso sofrimento, nos fortalecendo para que possamos ver em cada dificuldade, em cada obstáculo, um meio, uma condição de elevação, de corrigenda, de fortalecimento espiritual. Que nossos guias espirituais possam estar conosco a cada dia, a cada instante da nossa vida, nos ajudando na caminhada a superar as dificuldades. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando prosseguimento, ao estudo do Evangelho, que nós estamos tomando como base o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, porque ele foi elaborado por Joana de Ângeles, que selecionou temas do Evangelho para compor esse livro. E hoje o tema é mediunidade. Segundo o Evangelho, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 4. E também o Evangelho, que é uma reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Então, o que nos diz o Evangelho? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Pode-se colher uva dos espinheiros ou figo das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome dizendo, eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. O registro é de Mateus e também de Marcos. Aqui nós encontramos a questão exatamente dos profetas, dos emissários, que vêm em nome de Deus, em nome de Jesus, dar os seus esclarecimentos, mas que são, sem dúvida, muitas vezes, pessoas que não estão bem intencionadas. A estrutura, a gente deve recordar que a estrutura do judeu, do povo judeu, tinha em suas tradições a ideia dos profetas. O que eram os profetas no judaísmo antigo? Eram os sensitivos, os médios, como chamamos hoje, os paranormais. Na Judéia se conhecia como profeta o que na Grécia se chamava de Piton ou pitonisa.
eram indivíduos portados de certa peculiaridade psíquica para registrar o diálogo com os espíritos, registrar as informações, espíritos esses que eram chamados de divindade naquela antiguidade. Aos profetas foi atribuído o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras profecias e predições basicamente se tornaram sinônimas. Mas no sentido evangélico, o profeta é aquele indivíduo que tem a missão de, como enviado de Deus, de instruir os homens com relação às leis divinas, de instruir e também de revelar as coisas consideradas ocultas, as coisas do mundo espiritual. Ser profeta, portanto, não significa fazer predições, como pensavam os judeus naquele tempo, na antiguidade. Então, para que se conheça um verdadeiro profeta, ou aquele emissário, aquela pessoa que desenvolve um trabalho em nome de Jesus, é necessário, como disse Jesus aqui, verificar os frutos. Ele diz: a árvore se conhece pelos frutos. E os profetas, os emissários, aqueles que estão imbuídos de uma missão, se conhecem pelos seus frutos, que são as suas ações, que são a sua conduta. Como essa pessoa se porta em família, no grupo religioso, em seu trabalho, enfim, em todas as ocasiões. Porque não pode haver distinção entre aquilo que se prega e aquilo que se vivencia. É um grande desafio. Porque muitas vezes nós sabemos, nós conhecemos o ensinamento, acreditamos, mas no cotidiano, no dia a dia, somos submetidos a situações provacionais, são as provas, são os testes. E quantas vezes nós deslizamos e caímos? Isso é da nossa imperfeição, é da nossa humanidade. Mas se deve imediatamente se levantar, caiu, vamos nos levantar, vamos prosseguir a jornada. Diferentemente daquele que tem aquela má conduta como um hábito, como uma característica da sua vida. É diferente. Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro emissário, é aquele que nós vamos reconhecer como, por exemplo, o espírita, vai se reconhecer pelo esforço que se faz para vencer as suas más inclinações. Primeiro, admitir as más tendências, as más inclinações. Para o orgulhoso vaidoso é algo muito difícil, porque sempre está se justificando, sempre está querendo que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam, através das mais variadas justificativas. No entanto, não faz nenhum esforço para se melhorar, para dar o exemplo. Quantas notícias nós temos por aí, né? De religiosos das mais variadas frentes, cometendo deslizes, verdadeiros crimes, chegando a serem presos por assédio a crianças e adolescentes. Isso é apenas um exemplo. Pela desonestidade, e no entanto estão ali a cada semana pregando e não tendo assim o cuidado
com as suas próprias ações, com a nascente de seus corações, o que é que esse coração está produzindo, está emitindo. Vigiar a mente, vigiar o coração, vigiar a si mesmo. E tendo na oração o fortalecimento, o combustível de fortalecimento da fé, para que possamos persistir nesse propósito. Então a gente sabe que em toda parte há intermediário dos espíritos, né? A gente falando aqui na mediunidade. A gente abre um parênteses para lembrar que a mediunidade, ela é uma função, vamos assim dizer, orgânica do indivíduo. O indivíduo, ele traz essa faculdade, uns mais ostensivos do que outros, mas todos trazem, é tanto que muito antes da codificação, os fenômenos mediúnicos sempre estiveram presentes na vida humana. O Evangelho é uma eclosão de mediunidade, de fenômenos mediúnicos, né? Mas há aqueles que têm consciência disso e outros que não percebem. Outros que não se dão conta de que são intuitivos. Às vezes, eu pressenti isso, estou pressentindo determinada coisa e depois acontece. Mas não se dão conta de que isso é um tipo de mediunidade que a pessoa possui. Mas quando se tem uma tomada de consciência de que possui esse dom, esse talento, esse carisma, são tantos nomes hoje que se dá, deve-se procurar o quê? Educar essa fonte. Procurar uma casa de responsabilidade, de seriedade, para se dedicar a essa educação, que a gente chama de educação mediúnica, e para colocá-la a serviço do bem. Lamentavelmente, há aqueles que, numa atitude egoística, quando despertam, passam a cobrar, começam a fazer atendimento e cobrar por isso. E na maioria das vezes, por que não dizer, geralmente, os espíritos bons, os espíritos guias se afastam. E aqueles espíritos de menor envergadura vão se aproximar e vão se utilizar desse canal para fazer Deus sabe o quê? Informações erradas, orientações desastrosas, enfim. É necessário ter muito cuidado. É um médium. É um médium vidente. Ele escuta, mas ele cobra. Ele lança mãos de acessórios que não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Os acessórios, imagens, velas, às vezes bebida, enfim. Então é necessário muito cuidado. Os prodígios e os milagres não são fenômenos excepcionais. Fazem parte das leis da natureza, onde unicamente Deus comanda. É obra unicamente de Deus. Então, ele pode designá-las, se isso lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não se pode ter dado a seres maus, perversos, um poder igual ao dele, ou seja, Deus. E ainda, muito menos, o direito de desfazer o que ele fez. É outra advertência importante. Então, alguém que vibra mal, alguém negativo, alguém que está disponível para fazer o mal,
ele não pode ter credibilidade, porque Deus não iria conceder a pessoas assim os dons, tá entendendo? Para, vamos dizer, desfazer o que ele fez, o que ele ensina, o que ele ensinou através de Jesus. Então, a lucidez, o discernimento, a fé raciocinada, como é importante, muito importante. O senso comum atribui a qualquer fenômeno de causa desconhecida que é algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Mas, no entanto, é a aplicação de uma lei natural. A gente, por exemplo, está havendo na casa de uma pessoa efeitos inexplicáveis. É pedra que chega em cima da casa, é cadeira que se afasta sozinha, é espelho que se quebra sozinho, enfim, fenômeno dessa natureza que nós chamamos esse efeito físico. Para alguma pessoa que não tem um conhecimento espírita, vai dizer que é algo sobrenatural, que é a maldade, que é o espírito ruim que ali está. Aí vão querer fazer exorcismo e não adianta. E por quê? Porque isso acontece uma vez que há naquela casa um médium de efeito físico e nem sabe. A sua energia, sim, vai ser manipulada pelo espírito que quer chamar atenção, que quer se comunicar, ou então simplesmente quer se divertir, que a gente sabe que existe uma classe de espíritos zombeteiros. Ou seja, a razão nos mostrando, nos explicando para que possamos compreender as ocorrências daquilo que aparentemente não tem uma causa. À medida que o homem ele vem evoluindo, vem sendo esclarecido, a ciência vai se ampliando, esses fatos tidos como miraculosos, sobrenaturais, eles estão diminuindo. Diminuindo porque a humanidade já dispõe dos mecanismos da ciência para entender muitas ocorrências. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, o verdadeiro missionário, profeta, emissário, como queiramos designar, se reconhece pelos seus caracteres exclusivamente morais. Não esqueçamos disso. Pelos seus caracteres morais. Isso é muito importante, para que a gente não seja iludido, para que a gente não mergulhe nas mistificações que existem por aí, nos segmentos fanáticos, que na maioria tentam transmitir muito medo, muita insegurança, para que possamos ficar ali presos a eles. Vamos então fazer as nossas vibrações. Vamos pensar com o desejo de quem realmente queira ajudar. Pensar no amor, na paz, no perdão, na esperança. Senhor Deus, aqui rogamos, Senhor,
pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os dirigentes, principalmente das nações poderosas, para que os seus recursos venham a ser utilizados, pelo menos para minimizar a pobreza, a fome, pelos nossos dirigentes em nosso país, para que possam trabalhar conjuntamente e não de forma separada, buscando apenas os interesses dos grupos. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que permaneça coerente a codificação, coerente com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão, pela concordância junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos do corpo e da alma, para que não falte a nenhum a fé e a esperança. Por todas as famílias, Senhor meu Deus, rogamos para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos um breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado, Senhor, seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.